tem um fato extremamente importante e me chama muito a atenção, porque não parece que nós estamos disputando uma final de Copa do Brasil. E aí sim que reside essa situação. Olhar para uma situação de final de Copa do Brasil, o jogador, a comissão técnica, todos nós, às vezes, nos acostumamos com essa situação e esquecemos, às vezes, o Campeonato Brasileiro exatamente para deixar todas as energias serem organizadas para a final da Copa do Brasil. E esse ambiente está um pouquinho disperso de parte da torcida, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Está chegando a hora de nós começarmos a trabalhar muito bem a ideia de que o Grêmio vai disputar uma final e vai trabalhar muito fortemente para conquistar isto. E há um foco muito forte nesse sentido, e há uma determinação muito consistente dos jogadores, de todos nós que estamos ali naquele meio, para organizar exatamente uma bela participação. Não será, pode ter certeza, não será o Grêmio que, às vezes, no Campeonato Brasileiro está vacilando. Será o Grêmio que, efetivamente, tem que ganhar uma Copa e vai fazer todo o esforço nesse sentido. E por isso que eu peço, nesse momento, essa união da torcida. É por isso que eu peço esse clima de solidariedade, esse clima de nós estarmos completamente junto com o time, estarmos completamente definindo uma situação de que é extremamente importante para o Grêmio fazer essa vitória, fazer esse campeonato, ganhar essa Copa, por todas as consequências, principalmente por sermos ex-campeão, por termos vaga direta na Libertadores e para botar no armário mais um título extremamente importante. Então, o que eu estou pedindo aqui nesse momento, que eu estou dizendo, é que não nos deixemos nos impressionar por coisas, às vezes, por pautas que são feitas, que parece que as coisas estão sendo destruídas, que parece que as coisas estão sendo difíceis, que parece que tudo está errado, que parece que o mundo desabou. Meu amigo, vamos lembrar que nós temos que unir todas essas forças, essas energias, não para as pautas ruins, mas para as pautas importantes que o Grêmio tem pela frente, e a união do torcedor, a união do nosso associado, todos nós juntos nesse momento, para estarmos junto com o time, vai fazer uma diferença enorme. Não aqui dentro do estádio, porque não se pode, mas simplesmente fazendo aquele esforço enorme, a arrebatação das nossas vontades, para que todos os jogadores sintam, todo o clube sinta, que está num momento extremamente importante para nós fazermos a conquista desse campeonato. Do torcedor que está criticando realmente a forma que o Grêmio vem jogando, algumas escolhas, né? Como é que se resgata esse espírito, presidente? Nesse momento é simplesmente dar solidariedade, porque ninguém vai pedir aqui que o torcedor não faça a sua crítica, e que a direção também não faça a sua autocrítica. Ninguém vai pedir aqui que todo mundo se exclua de uma pauta que possa ser objeto de questionamentos. Não, ninguém está pedindo isso. O que nós estamos pedindo aqui, que esse momento para nós tem tanta relevância, é tão importante, que às vezes a gente se deixa levar por pautas que não nos interessam nesse momento. Isso não quer dizer que não se possa discutir as coisas, que não se possa ter um momento da oportunidade de discutir, mas nesse momento, essa solidariedade, esses gestos, esses carinhos, estar junto lá na saída do ônibus, estar junto às vezes lá no CT estimulando, estar aí nas redes sociais trabalhando muito a ideia de solidariedade ao Grêmio, ao clube e aos jogadores, à comissão técnica, isso é uma coisa extremamente importante. Porque parece que as pautas viraram, eu tenho acompanhado algumas pautas nas redes sociais, algumas das mídias, algumas questões assim, parece que as pautas do Grêmio, parece que o clube degringolou. É muito ao contrário disso. Ao contrário, e principalmente porque nós estamos numa situação que parece que não é importante, mas vamos combinar, nesse momento, disputando uma final de Copa do Brasil, contra um adversário poderoso, né? Isso é extremamente relevante e parece que as pessoas não estão se dando conta disso. Parece que os torcedores não, parece que de uma maneira geral, a grande massa tricolor, a grande massa gremista não está dando importância para isso, não está dando o valor que isso tem. E talvez, sei lá por que razões, mas basicamente não é possível a gente trabalhar uma ideia de não estar solidário nesse momento com o time. E pedir dar esse apoio moral, essa força construtiva de organizar cada vez mais uma solidariedade para conseguir fazer um grande jogo. Dizer que estar junto. Não estar junto aqui, mas tem muitas maneiras de se manifestar. Uma delas é não entrar, às vezes, na loucurada, mas simplesmente, depois que isso tudo passar, se formos vencedores, vamos festejar. Mas, acima de tudo, não vamos fazer terra arrasada antes de qualquer situação. É isso que eu estou querendo me referir. Vamos estar junto com o time, e, para mim, isso é fundamental nesse momento. Eu acho que o Renato tem muito simbolismo para o clube, e
e ao mesmo tempo qualquer gesto dele às vezes pode parecer uma situação assim de cobrança excessiva, né? Ele não foi ao encontro dos jogadores, ele foi ao encontro do árbitro. Ele saiu para dentro do gramado, como sempre faz, na solidariedade aos nossos jogadores. E daí tu encontra os outros. E vamos combinar, creio que não tenha havido nada demais nesse particular. Acho que talvez ali uma situação, uma brincadeira, e possivelmente até alguma irreverência da parte do Renato. Sabe por quê? Porque nós acabamos de passar pelo São Paulo para chegarmos à final da Copa do Brasil. O São Paulo, aquele dia, no segundo tempo, fez um jogo bom. O primeiro tempo foi nosso, o segundo tempo foi deles. E acho que essa situação de São Paulo querer vencer o Grêmio, valorizou muito a vitória sobre o Grêmio, porque eles estavam precisando vencer. Acho que tem tudo a ver com uma espécie assim de revanche, né? Uma revanche. E talvez aquela irreverência ali foi uma irreverência muito mais no conteúdo de uma brincadeira de um, brincadeira de outro, mas não manifestar, evidentemente, uma situação de solidariedade ao adversário ou essas coisas assim. Às vezes, um gesto que pode significar muito mais coisas do que propriamente ele foi. Quer dizer, um sorriso, uma situação... O que ficou mais escancarado ali foi porque o São Paulo, aquele jogador fez aquela tesoura no Luiz Fernando, e aquilo efetivamente deu uma indignada nos jogadores, né? Tanto é que o Pinares foi uma indignação, o Matheus ficou indignado com aquilo, e aquilo efetivamente teve uma reação, porque não foi a primeira vez. Mas o que diz respeito ao fato específico do Renato, naquele momento, eu acho que é muito mais um momento sem ser exatamente o conteúdo verdadeiro do que aquilo significava. Quanto à permanência do Renato, nós vamos tratar disso no momento oportuno, né? Não se trata de uma situação com uma visualização. Logo ali, a semana que vem, começamos a discutir, a jogar a final da Copa do Brasil. Ele é o nosso treinador, vai estar no campo nas duas partidas, e nós vamos estar aqui discutindo fora Renato, fica Renato, renova Renato, não vai embora Renato. Não, vamos combinar, vamos botar nossas energias todas para estarmos juntos com o time, e depois no momento oportuno esse assunto vai ser discutido. Presidente, o senhor não acha constrangedor um clube que paga em dia uma folha de 12 milhões, aí a gente entra naquela questão que o senhor acabou de falar, está lutando pelo está lutando, vamos de novo, espera só um pouquinho. Uma folha de 12 milhões estar lutando pelo 8º lugar, enquanto o nosso rival com crise financeira e política chegará, na pior das hipóteses, na última rodada com chance de ser campeão. Eu estou constrangido com a campanha do Brasileiro, né? Estou constrangido, sim, e acho que o Grêmio deverá sim, e acho isso é extremamente importante, o Grêmio continua sendo um clube cumpridor, organizador das suas contas e cumpridor dos seus compromissos. Isso para mim é fundamental. Qualquer parâmetro que tu possa fazer com outros clubes, isso fica por conta do... Não se trata de... O Grêmio, por exemplo, o Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil e o Grêmio foi além do co-irmão, que está realmente disputando essa situação, mas o Grêmio foi mais longe no Campeonato Brasileiro, no Campeonato na Libertadores, mais longe na Copa do Brasil, e está numa situação no Campeonato Brasileiro não tão agradável. Realmente é uma coisa bastante complicada. Mas são circunstâncias que se fazem, são clubes que se fecham, são elencos que se encaixam. E o Grêmio, nesse momento, efetivamente tem altos e baixos e não correspondendo no campo. Mas isso não é questão de preço, nem tão pouco questão de cumprimento de obrigações. Isso é uma questão, às vezes, técnica. E, lamentavelmente, o Grêmio no Campeonato Brasileiro não teve uma resposta técnica adequada. O Grêmio está mudando muito a metodologia de formação na sua base, mudando muito. E o trabalho que está sendo feito lá, inclusive, já tem reflexos muito relevantes agora nas jogadores que já estão chegando. Essa mudança implica em valências de meritocracia, de valências de comportamento, valências de liderança, valências de desempenho, valências, tudo isso exatamente para abreviar, às vezes, as idades. Esse é um processo que o Grêmio tem que fazer e vai fazer, está fazendo. Mas é uma situação que, muitas vezes, depende da questão técnica, tá? Nem todos os jogadores dão as respostas nos seus tempos que a gente deseja, porque essa vontade de todos, que toda a base seja aproveitada, e vontade de todos, que todo mundo seja craque, já jogando com 18 anos, isso é o desejo de todo mundo, coisa boa isso, mas raramente tu vai ver um time formado por garotos que seja extremamente competitivo. Existe, mas totalmente competitivo, não. Chega na hora do pega para capar, as coisas não acontecem. Então, os aproveitamentos têm que levar em tempo. A maturação do jogador, a capacidade dele se colocar num time, a capacidade dele desenvolver e a capacidade dele também
ter a capacidade de mentalmente estar pronto para tudo isso. Então, não é exatamente isso. Esse é o mundo ideal para quem olha futebol, às vezes, com uma cultura de rapidez. Mas o jogador se forma no longo do tempo. Aí eu acho que isso é importante. É uma coisa interessante essa pauta que se formou por conta às vezes, das pautas que foram geradas por situações diversas. Mas se o Grêmio tivesse cheio de dinheiro, o Grêmio não seria perdulário. Eu quero colocar mais uma vez aqui essa questão da responsabilidade de um clube, né? O Grêmio esse ano possivelmente seja o único clube brasileiro superavitário e porque fez diagnósticos corretos para enfrentar essa parada do futebol deste ano. Então, ponto. Eu acho essa questão absolutamente importante. Não existe clube saudável, não existe clube com perspectiva se não tiver qualificação nos seus controles e principalmente qualificação na sua gestão financeira. Então, para mim, isso é fundamental. Agora, dizer que o Grêmio está cheio de dinheiro não é verdade. Não é verdade. O Grêmio é um clube controlado. O Grêmio não tem essa situação de sobra de dinheiro, sobra de caixa. O Grêmio é um clube que tem a sua gestão financeira adequada, mas dizer que sobra de caixa, não tem. Isso é bobagem, isso é balela. Não existe essa situação de endinheirado porque tem isso, tem aquilo. Não. O Grêmio é um clube controlado e responsável. E, por ser responsável, exatamente consegue exercer o equilíbrio orçamentário e financeiro e paga suas contas em dia. Acho que o mais relevante é isso, mas o Grêmio não tem dinheiro sobrando a ponto de fazer loucura. E se quiserem saber, acho que o Grêmio pode até fazer um investimento, 2, 3, assim. Já o fizemos alguma extravagância, que foi o termo uma vez utilizado nesse sentido, e nem sempre deu certo. Nem sempre deu certo. Então, o diagnóstico da compra, às vezes, é muito mais relevante e muito mais importante. Agora, o Grêmio vai, sim, buscar jogadores, mas o Grêmio não vai sair da sua política de organizar sempre a sua capacidade de pagamento a partir do que tem e do que dispõe, do que tem noção do que vai arrecadar. Quando o time está desarrumado, às vezes, quando o time não está encaixado, quando o time corre errado e quando o time perde um pouco de confiança, às vezes passa essa impressão. Eu também tenho essa impressão de que o time, às vezes, não tem um desempenho físico adequado, mas também eu quero dizer que dentro desse contexto, às vezes, de sair atrás do jogo, de correr errado, de fazer um esforço maior para buscar e tudo mais, o desgaste é maior. Então, eu não sou daqueles que ficam simplesmente olhando um aspecto da coisa. Tá? Às vezes o time não joga com tanta intensidade, às vezes não olho só isso. Mas também acho que o time precisa, às vezes, também trabalhar um pouquinho mais essa questão. Às vezes acontece isso. Essa é essa impressão que passa, mas não é somente isso. A falta de confiança, às vezes, também gera um desgaste emocional muito grande que se reflete também na preparação física do atleta. Não na preparação física propriamente do que acontece, mas basicamente naquilo que se reflete em campo. Tem. Dia 25 nós teremos uma reunião, uma audiência judicial que possivelmente possa ali ser finalizada ou definitivamente não mais acontecer. As partes já tabularam todos os acordos possíveis, já trabalharam todas as ideias, ficou do Ministério Público fazer a última avaliação. No dia 25, essa reunião será basicamente definitiva para definir se efetivamente o negócio anda ou não anda. É assim que a coisa está. Então, dia 25, depois da audiência judicial, depois da audiência que nós teremos lá no processo que corre na 10ª Vara Civil de Porto Alegre, lá se vai saber se o negócio vai andar ou não vai andar. Pessoas falam isso. Eu não posso segurar o desejo das outras pessoas, não posso deixar que elas publicizem isso efetivamente existe. Mas eu gostaria de saber, em alguma vez eu admiti isso publicamente? Não, e eu não estou desfocado do Grêmio, não estou largando o Grêmio. Ao contrário, eu sempre disse que jamais utilizaria o Grêmio para fazer qualquer situação política. O dia que isso acontecer, e não tem nenhum horizonte para que isso efetivamente possa acontecer, quero te dizer que não estarei mais no Grêmio. Não vou concomitar as duas funções. Agora, eu nunca admiti publicamente que serei candidato. E também não vou largar o Grêmio por causa disso. Presidente. Eu acho que o Grêmio precisa se reforçar no meio campo e no ataque. Eu acho que basicamente passa muito por aí. Aquele volantão 5, o pessoal pede muito do 5, né? Esse é um jogador que nós não temos nós não temos um jogador com essa característica no plantel. Eu acho que esse será uma necessidade imperiosa para complementar o plantel, independente do que aconteça. Presidente. Olha, o Michael tem contrato conosco até dezembro deste ano. E ele é um jogador que tem uma personalidade muito impositiva, muito forte, muito franca, muito leal e muito emotiva. Quando ele diz e trata desse tema dizendo que se sente angustiado porque não corresponde, às vezes, por uma questão física, é verdadeiro. Né? E ele é uma liderança que tem capacidade de cobrar, dizer e tal, e tem autoridade moral para isso, porque joga muita bola, é um craque de bola.
Mas o que vai acontecer com o Michael ali na frente, a gente não sabe ainda, né? O Marcelo já foi aproveitado e tal. Mas, de repente, vamos ver. Nós nunca trabalhamos esse tema, mas que ele tem um perfil interessante de liderança e, portanto, de conhecimento de futebol, ele tem. Mas nós nunca avançamos qualquer situação dessa natureza. Mas o Grêmio tem 2 goleiros que estão sendo promovidos, que é o Breno e que é o Ariel. Já estão treinando. O Breno já teve uma lesão, já estava há bastante tempo aqui. E o Ariel, eu acho que a perspectiva do Grêmio é mais nesses 2 goleiros do que qualquer outra coisa. Acho difícil a questão do retorno do Marcelo. Não, seria ótimo, é um grande goleiro, um grande caráter, é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, mas acho difícil o retorno dele. Quanto ao retorno, quanto ao Rafael Carioca, ele está, vamos dizer assim, nas listas de avaliação que a gente possui, ele é um jogador extremamente muito bem avaliado, já foi jogador do Grêmio, já foi jogador do Atlético Mineiro, ele está no Tigres há algum tempo, né, e o Tigres foi vice-campeão mundial e, portanto, é um jogador muito valorizado lá. Mas é um jogador que, se tiver condições de negócio, o Grêmio gostaria de tê-lo. Mas a gente fez consultas no ano passado a respeito da compra desse jogador e estava inacessível, completamente inacessível para o Grêmio. Como boto nesse meme aí, os valores assustam, né? Esse meme que surge aí, os valores assustam. Então, quer dizer, eu quero te dizer que naquele momento nem o Tigres queria liberar, nem tampouco estava acessível para qualquer situação. E se tiver uma viabilidade, é um dos jogadores que está no nosso rol de possibilidade de negócio no meio campo, sim. Em cima disso, presidente, eu gostaria de perguntar também sobre Douglas Costa, né, que é outro jogador daqui também. Ele é um jogador que na Europa vale 40, 50 milhões de euros. Então é praticamente possível. Eu conto muito com a vontade dele voltar para o Grêmio o dia que ele estiver basicamente numa posição. Eu não quero mais ficar na Europa, venha para cá que nós vamos recebê-lo de braços abertos. Mas nesse momento exercer os seus direitos econômicos é complicadíssimo porque é um jogador extremamente valorizado. Não é? Tem certas coisas que efetivamente precisam terem respeito das intimidades. Na cultura do futebol, quando se diz respeito a informações clínicas, essas informações clínicas, às vezes, tem que levar em conta que a coisa que o adversário mais quer é saber onde é que está o pisado, onde é que está a lesão, onde é que está a situação de machucado do jogador. Acho que aí tem um certo respeito à integridade física da pessoa e acho que essa questão também tem que ser tratada neste nível. Tu dá o boletim, está dado, se quiser dar, está dado. Então, questão de transparência no Grêmio, eu acho que o Grêmio é um clube transparente. O Grêmio é um clube extremamente transparente em todos os sentidos, e esse encastelamento que tem é da natureza do futebol. Quer dizer, todo mundo se queixa, o repórter se queixa porque não pode entrar nos treinos, se queixa porque às vezes faz uma situação... Bom, os protocolos de saúde hoje nos limitaram a muitas coisas, e principalmente as convivências. Então, essa percepção de encastelamento às vezes vai muito mais pela preservação dos ambientes que se precisam ser preservados. Então, é uma percepção que se tem, todos os clubes têm isso. Alguns se percebem mais, outros se percebem menos, mas todos os clubes têm os cuidados na manutenção das preservações dos ambientes. E como o Renato externa muito isso publicamente, às vezes parece que o Grêmio está encastelado, mas não é verdadeiro. O Grêmio simplesmente tem uma situação de preservação daqueles ambientes que tem. Ele pretende trazer 3, 4 jogadores que tenham nível de titularidade tranquila. O Grêmio pretende fazer essa complementação dentro das posições que a gente acha que tem que reforçar. Passa pelo meio campo e passa pelo ataque. Vamos lá. Acho ele um jogador excepcional, né? E a percepção, às vezes, da falta de intensidade é a sua característica, quer dizer, não é um jogador que se desliga, não, ele é um jogador que tem uma característica, às vezes, e ele cresce muito dependendo da parceria. Se todo mundo observar, ele ainda não tem esse perfil de ser o responsável por tudo no time. Ele não tem o perfil. Agora, quando ele está solidário, ou tem a solidariedade de mais condições, de mais jogadores que possam atender a sua característica, ele cresce muito na partida. Então, às vezes, talvez falta não a situação dele especificamente, falta para ele talvez mais parceria para ele desenvolver melhor o futebol. E quando ele tem isso, ele faz de uma maneira brilhante. Então, eu acho que dentro da questão de avaliação de grupo, depois que o PP saiu, eu acho que ele precisa de um atacante. Agora, o Ferreira vai receber essa oportunidade depois, claro. E o Léo Chu é um jogador que está sendo avaliado para permanecer conosco. Agora, o Léo Chu também, para não deixar de ser transparente, o Léo Chu é um jogador que tem muitas propostas de compra e é um jogador que está sendo muito bem requisitado e um valor bastante expressivo. Então a gente sabe que isso aqui, mas o Léo Chu, para nós, é um jogador que, se depender de mim, somente de mim, ele fica no Grêmio. Isso é que nem, como diz outra, é que nem programa de televisão, nem sempre. Gerando. Sempre gerando. E rádio também, né? Tu tá no carro, tá ligado, depois tu sai do carro, não liga mais. Já não liga mais. Aí só parar para escutar a rádio é muito difícil.
Bom, o que eu quero te dizer sobre isso? Eu acho que nós estamos, às vezes, uma das coisas piores que se tem na vida é, às vezes, não valorizar as coisas boas. Né? O ser humano é uma coisa absolutamente impressionante. Tu é assim, eu sou assim, todos que estão aqui são assim. Às vezes o ser humano valoriza só as coisas ruins que ele vê e dá uma super dimensão para isso. O Grêmio, nesse momento, embora não faça uma boa campanha no Brasileiro, e de certa forma tem alguns riscos ainda, porque não está classificado para a Libertadores, precisa ganhar do Atlético Paranaense para que isso aconteça, o Grêmio tem uma situação extremamente importante e as pessoas estão esquecendo. Quer dizer, a parte boa disso é exatamente que nós temos uma final de Copa para jogar. E por mérito chegamos lá. E chegamos lá fazendo 2 jogos extremamente consistentes contra o São Paulo. E antes, nas campanhas de antes. Então, eu quero pedir nesse momento ao torcedor do Grêmio que valorize isso, que esteja junto disso, que seja solidário a isso, que não se alimente de pautas negativas, não se alimente de pautas que possam complicar o ambiente. Repito, ninguém precisa deixar de fazer críticas, ninguém precisa fazer uma situação de autismo sobre tudo isso. Olha, daqui para frente eu vou... Não, nada disso. É que o momento exige de nós uma situação de absoluta concentração. E se as redes sociais nos ajudarem, isso se reflete nos jogadores. Não pensam que os jogadores são insensíveis, não pensam que os jogadores não recebem mensais, não pensem que os jogadores não têm o número vazado por todos aqui. Isso, às vezes, não ajuda absolutamente nada nos nossos ambientes. O que nós precisamos nesse momento é um ambiente de solidariedade, de união, de fazer as coisas andarem positivamente. É isso que é importante nesse momento. Então, sabendo que nós temos algumas dificuldades, sabendo que nós temos que superar essas dificuldades, sabendo que nós temos que ter solidariedade para isso, sabendo que nós temos que ter união para isso, o que eu peço ao torcedor do Grêmio hoje é uma situação de vamos nos unir para exatamente formar essa corrente extremamente favorável e positiva para ganharmos a Copa do Brasil. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar a Copa do Brasil. Alimento muito essa segurança, essa certeza, porque estou vendo no ambiente lá do futebol, estou vendo na vontade dos jogadores, estou vendo na vontade da comissão técnica que isso efetivamente aconteça. E quem pensa que os jogos que nós estamos jogando hoje no Campeonato Brasileiro serão iguais aos da Copa do Brasil, não serão. Será outro time, efetivamente será outro time, porque eu estou vendo o ambiente lá. E o que nós estamos pedindo nesse momento, estejamos junto com o time, estejamos junto com todos. Vamos fazer essa corrente solidária para todos nós positivamente torcermos e ganharmos a Copa do Brasil. Obrigado e agradeço muito também as participações de todos. Para te ver que não tem combinação, as pautas foram abertas, os assuntos foram todos tocados e basicamente esses são os assuntos que hoje giram em torno da rede social e esse momento é exatamente um momento importante para nós posicionarmos o clube em relação a tudo isso.